ao Chá e Prosa com Alexandra Gomide, sexta temporada. A nossa prosa de hoje será com a consultora de imagem e estilo pessoal Ana Vieira, da Essência da Moda. Seu propósito é ensinar mulheres a estarem bem vestidas e seguras todos os dias, não é isso? Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Alexandre. É muito prazer, é uma honra estar aqui com você nesse programa que a gente admira tanto. Que coisa boa, missão desafiadora sua, né? E a gente Sim. vai conversar sobre isso no decorrer do programa. Claro. Ana, para nós começarmos e as pessoas lhe conhecerem melhor e a gente entender melhor o que a Ana veio fazer do lado de cá, né? Há quanto tempo você está aqui em Portugal e o que te trouxe aqui para Braga? Bom, eu tô aqui há 4 anos, eu sou casada. Um tempinho bom, Eu sou casada, tenho 2 filhos e sou de família portuguesa. Meus pais foram imigrantes no Brasil. Seus pais eram portugueses? Exatamente, ficaram 60 anos no Brasil. 60 anos, gente. Muito. E meu pai, infelizmente, não voltou comigo, mas minha mãe voltou comigo. Então fizemos o regresso à casa, vamos E ela era dizer. aqui de Braga? Ela é de Barcelos, Ai, pertinho, gente, pertinho. imagina a emoção dela. É isso. Hoje ela vê os netos dela vivendo Na terra terra dela. É isso. Então o que nos motivou, essencialmente, foi vir com a família. A gente vinha de férias algumas vezes e gostava muito daqui. Já é encantador, aqui. né? Não tem como, né? Não gostar. Você sabe como Braga é encantadora, né? Exatamente. Seus filhos estão com que idade? Eu tenho uma filha de 13 e um filho de 4. Gente, essa diferença e aí, como toda. é que foi a adaptação? O de 4 nasceu, quase que nasceu aqui. Ele veio com 1 ano, ele veio com 1 aninho, quase 1 aninho, e a minha filha veio com 9 para 10 anos, é isso. Eu acho que assim, por a gente já conhecer, ter um pouquinho de família aqui, isso ajudou muito na nossa adaptação. Sem dúvida nenhuma. E Portugal é um país maravilhoso, né? A gente não tem o que falar. Então, eu considero que a nossa adaptação foi tranquila. Foi muito tranquila. As crianças, o pequenininho não chegou indo foi para creche? Ele foi para creche, mas assim, ele hoje já até fala com o sotaque daqui. Não tem como, a idade que ele chegou, sinceramente, ele só nasceu no Brasil, Sim. É portuguesinho total. E minha filha foi super acolhida pelos amigos, era um medo que a gente como mãe lá tem muito, né? Dúvida. Sobre o acolhimento, como vai ser a recepção, mas foi muito melhor do que a gente imaginava, assim, então ela gosta muito, não pode nem pensar em falar que quer sair daqui, porque ela gosta mesmo. A vida agora já tá toda aqui, né? Tá toda aqui. Gente, que delícia. Mas você lá no Brasil trabalhava com o quê? Já mexia com moda? Já era dentro dessa área? Sim, eu sou formada em moda, né? Entre outras coisas, mas eu trabalho há 25 anos na área de moda. Trabalhei em algumas grandes empresas como gestora de produtos, então desenvolvia mesmo os produtos, negociava e venho trabalhando isso minha vida toda, desde que eu me conheço. Você é de onde lá no Brasil? São Paulo. São Paulo. Coisa boa. E sempre trabalhei nessa área. Inclusive visitei muitas vezes Minas para ver fornecedores de pijamas e coisas assim. Foi muito bacana. Olha, que coisa boa. Então, ou seja, mas você veio para cá pensando em trabalhar, você veio por qual motivo? Só para retornar para a terra dos pais mesmo? Ou tinha algum motivo profissional ou acadêmico, que é muito comum, né, dentro da nossa comunidade? Na verdade, a gente se planejou durante alguns anos para essa mudança, né? A gente queria muito fazer. Essencialmente foi pela segurança, né? Pela qualidade de vida e segurança. Tem filho, né, gente? Quando a gente vinha de férias, eu pensava assim, eu quero muito ver minha filha adolescente aqui livre. Nesse ambiente, né? Então hoje ela está começando a ter essa liberdade com 13 anos, já faz várias coisas que lá era inimaginável de fazer. E assim, então esse foi o principal motivo. Então nós nos preparamos, né? Nós sabíamos que o trabalho, né? Ele é um desafio, né? Aqui, ele não é a coisa mais fácil do mundo. Acho que você tem abordado isso muito bem, muitas vezes. Então a gente veio preparados. E quando eu vim, logo que eu cheguei, eu consegui trabalhar numa empresa com um contrato já definido de 2 anos. Então eu tive lá minha experiência, continuei na minha área, né, também. Exatamente. E aí já continuei na minha área, numa grande empresa onde eu também desenvolvi. Você já chegou entrando na sua área? Cheguei, em 6 meses depois eu estava recolocada com o mesmo cargo. Fui muito abençoada mesmo. Fui realmente muito abençoada. A família nesse sentido, a sua família daqui foi diferente? Foi um diferencial?
Ou não teve influência nenhuma da família? No trabalho não teve influência nenhuma, foi via LinkedIn mesmo. Olha que dica importante, gente. O LinkedIn aqui é muito forte. Muito forte. Então, o que eu fazia, na verdade? Eu pegava, assim, quais são as empresas da minha área, né? Com quem eu posso falar? E eu pegava, assim, mandava mensagem. Eu via que era uma pessoa de recursos humanos. Oi, eu sou a Ana, eu tô aqui. Exatamente, eu trabalho há tantos anos, eu tenho esses pontos fortes. E eu falava. E aí, eventualmente, uma vez eu mandei uma mensagem e aquela pessoa estava precisando de uma pessoa. E aí ele me chamou para uma entrevista e deu super certo. Tudo a ver, assim, eu tive realmente, assim, foi procurando. O mesmo trabalho que você fazia no Brasil, você entrou aqui. É isso. Gente, isso é raríssimo, tá, gente? Raríssimo. Mas acontece, tá vendo? Essa parte eu nem sabia. Olha isso. E, Alexandre, eu te digo assim, que eu acho que se a gente procurar mesmo, ir atrás, assim, muito... Se apresentar, né? Se apresentar. A gente não tem... Primeiro que eu penso assim, não tenho nada a perder, né? Não, você já tem. O máximo que vai acontecer é ninguém responder e tá tudo bem e a vida vai continuar. Mas a gente tentando, muitas vezes, vai abrindo as portas, né? E as empresas também precisam de pessoas. Então, eventualmente, você vai encontrar aquela oportunidade com aquela tentativa e vai casar, né? E vai dar certo. Exatamente. Mas como é que tem sido essa sua experiência trabalhando aqui? Porque ainda mais estando na área, tem diferenças? O que você tem sentido? Aí o que aconteceu? Eu sabia que o meu contrato ia terminar, né? Como terminou em agosto do ano passado, foram 2 anos. E eu tinha já isso em mente. Então, eu pensei assim, bom, ao longo desses 2 anos eu vou ter um tempo para pensar no que eu posso fazer. Para me preparar. Para me preparar. E aí é que veio a consultoria de imagem, que é o que eu estou fazendo hoje. Então, ao longo desse período, além de toda a minha bagagem na área de moda, eu fiz vários cursos dentro dessa área, me formei. Para quê? Para que eu pudesse ter algo que fosse independente das empresas, né? Que eu pudesse também ter essa independência. Então, eu fui trabalhando isso e hoje eu sou consultora de imagem. Hoje eu realmente fiz essa transição. Tem demanda para isso aqui? Você tem... Como é que está essa sua vida profissional? É assim, tem demanda, Portugal começa a ser cada vez mais aquecido nesse sentido. O mundo, né, tá precisando muito da imagem das pessoas, as mulheres também estão se olhando com mais carinho, então isso faz com que tenha uma demanda, mas também o meu trabalho é online, então eu consigo ali abrir não está limitado também a Portugal. Exatamente, Pronto. Então eu descobri que essa profissão ao longo do tempo, principalmente para as pessoas que trabalham no digital, ela pode ser digital, então eu tenho gostado muito de ter feito essa transição. Sem fronteiras. Estou muito feliz mesmo. Que coisa boa. Ô, Ana, na sua experiência, qual que é o principal impacto que a imigração causa na autoestima da mulher? Porque você lida basicamente com mulheres. Basicamente com mulheres. Hoje eu atendo mulheres. Os homens acontecem, mas assim, eu praticamente não tenho procura. Existem consultoras que acabam por se especializar no estilo na moda masculina. Tem esse tipo de coisa. Então, optei por começar com a mulher mesmo, que eu acho que é onde a gente mais consegue ajudar e transformar. É o seu mundo. É isso, é meu mundo. Mas como é que tem impactado a autoestima da mulher, imigrante nesse caso? Eu acho que o principal impacto é a mulher se sentir a perda da identidade. A gente sempre fala de diversas formas sobre essa perda da identidade, de maneira que a mulher, ela perde a referência cultural, né? Por mais que a gente tenha aqui as opções, perde a referência cultural, ela perde a parte da alimentação, que a gente acaba trazendo de outras formas, mas ela perde. E, principalmente, também, ela perde aquele ambiente que validava aquela imagem dela. Então, a gente está acostumada, desde criança, né? Porque a imagem tem muito a ver com isso. De repente, você tem uma avó que você admirava, que se vestia bem, a sua mãe que se vestia bem, a sua vizinha que você olhava ali no seu bairro, e aquilo foi te formando como pessoa e como construção de imagem. Depois você foi para a universidade, você tinha seus contatos, e essa perda, ela acontece, essa perda da identidade. Então, esse é o maior impacto que a gente vê. Por quê? Porque é um ambiente que não está mais te validando. Então, por exemplo, você chega com a sua mala, né? Você vem lá, escolhe o melhor que você pode para trazer, né? Aquelas roupas que se identificam com você, né? Com você. Você fala assim, eu vou levar o meu melhor, né? Eu vou levar o meu melhor. Aí você pensa no clima, eu vou levar minhas peças de frio. Enfim, você vai ter esses cuidados. Chega aqui, você olha ao seu redor e fala, e agora?
né? Nem tudo que era o meu melhor, eu olho para o lado e falo, gente, perdi completamente aquele meu ambiente que me validava. Então, para dar um exemplo prático, muitos lugares no Brasil, o Brasil é continental, então você vai ter muitas diferenças, mas tem pessoas que vão para um shopping center, por exemplo, a mulher vai de sandalinha, rasteirinha, de chinelo, de tênis e tal, e o ambiente está validado. Aí você chega aqui, você precisa se adaptar, olhar, ver o que está acontecendo. Então, acho que essa é a maior impacto. E é isso, né? Mesmo lá, você tocou num ponto aí que é muito forte, que a gente ouve muito falar, né? Associa o brasileiro, tá de chinelo, é brasileiro. E o chinelo não é no Brasil todo. Não. Por exemplo, lá em Minas, dificilmente você sai de casa de chinelo. Em São Paulo também, mesma coisa. Exato. Então, assim, se já tem essas diferenças dentro do país, imagina quando vem para fora. E esse impacto é muito forte nas mulheres, né? Porque os homens também, mas os homens, eles acabam por ser um pouco mais neutros, mas a mulher, ela é impactada diretamente nessa validação, né? Com certeza. Então é muito importante. A imagem é muito importante para a mulher. Aliás, ela é muito cobrada em cima disso. É né? isso. Com certeza. Então, por que tantas mulheres acabam colocando cuidado com a própria imagem em segundo plano durante esse recomeço? E qual é o impacto disso na forma como elas se enxergam? É assim, na verdade, ela começa a olhar para aquele todo e tudo naquele recomeço é prioridade. Então, por exemplo, a adaptação é prioridade, a nova casa é prioridade, apoiar o marido. Muitas vezes, né, a mulher vem sem um trabalho e o marido tem um trabalho, então ela vai apoiar os filhos na adaptação, a burocracia, então tudo vai virando um segundo plano, tudo vai virando a prioridade. A prioridade. São muitas prioridades para quem chega. Muitas prioridades. Então, a imagem dela fica em segundo plano. E isso, o que vai começar a acarretar na vida dela? Ela vai começar a se sentir um pouco invisível. Por quê? Porque assim, parece que é uma coisa, né, boba, vamos dizer assim, mas, eu deixo o meu cabelo pro mês que vem, aparecer um fiozinho branco, vou amarrar e pronto. Mas a sua identidade não é amarrar o cabelo, né? Não é assim que você se sente bem, não é assim. E você deixa um dia passar aquilo, outro dia passar aquilo, aí daqui a pouco você vai lá e põe uma roupa preta, porque o preto vai me dar uma disfarçada. E aí você acaba se tornando uma pessoa invisível ali naquele ambiente. E isso vai deteriorando muito a sua autoestima. No seu dia a dia, parece que não, mas aos poucos aquilo vai deixando a sua autoestima cada vez mais para baixo. Você vai perdendo mesmo a sua essência, é isso que eu falo. Exato. E a gente poderia listar de alguma forma o que vestir bem, por exemplo, representa para uma mulher que está recomeçando em um novo país? Quando você chega num novo país e você sente que você está se vestindo bem, significa que você tem uma autonomia emocional. O que é isso? Significa que apesar de todo esse recomeço, você tem um controle sobre a sua própria história. Independente das diferenças, você está ciente, está tranquila com a sua autoimagem. É isso, você está tranquila. E assim, isso não significa que a gente fala dentro da consultoria, o estilo pessoal, ele vai mudando ao longo da nossa vida, né? Então, é lógico que você com 16 anos não é a mesma pessoa de hoje. E o estilo, ele vai crescendo, vai sendo refinado ao longo da sua história, ele conta a sua história. E ao fazer essa mudança, o seu estilo evidentemente pode mudar, pode refinar, enfim, isso pode acontecer. E quando você consegue manter isso, você consegue olhar e falar assim, eu sou a pessoa que manda na minha própria história, eu existo, eu mereço estar aqui, esse recomeço faz parte de mim, eu faço parte desse todo também, eu não sou só aquele suporte de todo mundo para que as coisas deem certo, eu também vou dar certo, sabe? Exato. É um pouco por aí. Pois nós acabamos de passar aqui agora pelo Dia das Mães. E para as mulheres que, além de recomeçar, de estar vivendo esse recomeço, são mães, né? Porque aí esse desafio aumenta mais ainda. Qual que é a importância delas continuarem com esse autocuidado, né? Cuidando da própria imagem nesse novo capítulo de vida? Para as mães, eu acho que é verdadeiramente uma autonomia emocional. Então, por exemplo, aquela mãe que ela precisa mesmo olhar para ela com carinho, por quê? Porque assim, muitas vezes os filhos são a prioridade dela e ela se esquece. Só que a mãe, ela tem que perceber que os filhos gostam de ver a mãe bem, né? A gente às vezes esquece que a gente quer ver todo mundo bem,
mas os filhos gostam de ver a mãe bem. Então, assim, o seu filho gosta de ver você com perfume, com batom, com cabelo arrumado. Quantas vezes, né, a gente Cuidada, se arruma, né? o filho olha e fala, ai mãe, como você tá bonita, né? E não foi assim nada demais, né? O que a gente sempre diz na consultoria, você não precisa ter grandes coisas, gastos de dinheiro para que você se sinta bem no seu dia a dia. O estar bem vestida todos os dias é basicamente isso. Você tocou nisso aí, você falando, eu lembrei do meu filho, pequenininho. Toda vez que eu colocava vestido, ele olhava, ele parava, ficava me olhando e falava assim, mãe, você está linda. Era o vestido. Aí eu comecei a perceber, você vai percebendo até o gosto, né? Isso, é isso mesmo. Eu colocava o vestido, ele olhava para mim, mãe, você está linda. E realmente, né, impacta. As crianças têm essa necessidade também, né? E assim como outras áreas, né, eu acho que se a mulher, a mãe, ela se cuidar, eu digo assim, às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, mas ela deve ter bastante tempo para se arrumar, né? Não, eu acho que assim, 5 ou 10 minutos do seu dia que você consiga se olhar no espelho, arrumar seu cabelo, olhar para você. O espelho é o nosso maior aliado, né? Ele vai nos dizer muitas coisas boas. A gente tem que olhar pra gente com esse carinho. Se você começar a olhar com esse carinho, 5 ou 10 minutos, eu tenho certeza que toda a sua família, os seus filhos vão te ajudar nesse processo também. Você também faz parte desse processo. Claro, com certeza. E dentro disso aí, você conseguiria listar para a gente aqui alguns passos simples como que a mulher poderia seguir, né? Mesmo com poucos recursos. Que geralmente quando a gente chega ainda tem isso. A gente já chega limitada em tudo. Para cuidar melhor dessa imagem no seu dia a dia? Sim, eu diria que, por exemplo, imagina que antes dela sair, por exemplo, fazendo várias compras, né? Porque a gente chega com aquele entusiasmo. Não é quantidade, né? Não é quantidade. Então a gente chega com aquele entusiasmo, vê muitas marcas, lojas novas. Aqui na Europa tem essa questão de ter muita roupa muito acessível. A gente tem a sensação que tá tudo barato. Tudo né? barato. E roupa muito acessível, né? O que eu diria é assim, primeiro olha para o seu armário, olha o que você tem. O que ainda faz sentido? Eu acho que primeiro é esse trabalho interno, né, do autoconhecimento. Isso faz sentido? Isso não faz sentido? Olha, eu trouxe isso aqui, infelizmente, não faz mais sentido. Tá Fazia tudo bem. lá, não faz aqui. Exatamente. Depois disso, fazer uma lista daqueles itens que você quer investir no primeiro momento, pensando o quê? Pensando assim, por exemplo, eu estou em busca de um trabalho. Né? Ou eu estou em busca, qual que vai ser a minha rotina nesse novo ambiente? Então eu sempre digo na consultoria que assim, a gente faz 3 perguntas para poder comprar alguma coisa nova. A primeira delas é assim, essa peça faz sentido com o que eu já tenho? Ela combina com pelo menos 3 peças que estão dentro do meu armário? Se ela não combinar com 3 peças do seu armário, muito provavelmente ela vai ser uma peça que vai ficar encostada por muito tempo. A segunda é assim, essa peça ela vai me ajudar na minha rotina? Então, muitas vezes a gente vê uma peça linda, incrível. Só que você fala assim, onde eu vou usar isso, né? Quando que eu vou linda, usar? mas não vai caber no seu mundo ali, né? Não vai caber no seu mundo. E aí, a gente muitas vezes compra porque tá bonita. Ou tá barato. Ou tá barata, aí aquela peça não vai fazer sentido nenhum, vai ficar ali perdida e você não vai conseguir multiplicar o seu guarda-roupa, que é o que eu sempre falo. Vamos pensar como que eu multiplico aquilo que eu já tenho com poucos recursos. Então eu diria que, e aí, decidiu comprar? Então, por exemplo, uma camisa branca, né, que é o básico. Em vez de você comprar várias camisas, compra uma com a melhor qualidade que você puder. Por quê? Porque aquela camisa vai ser muito versátil. Você vai poder usar ela numa entrevista de trabalho, você vai poder usar ela no final de semana com os amigos, você vai poder usar ela como saída de praia. Então, assim, ela vai fazer várias funções. Então, sempre pensar em coisas que vão te ajudar na sua rotina, porque é o principal. Não adianta você comprar um salto daquele tamanho se você vai ficar o dia inteiro andando em Braga a pé. Né? Exatamente. Então, assim, eu vejo que a minha rotina mudou muito aqui. Então, assim, eu já evito, antes eu usava muito salto alto, ia para as empresas e tal. Hoje não, hoje eu tenho que reduzir muito isso e a gente tem que fazer essas adaptações. Eu acho que esses seriam os meus principais dicas, assim, para poder começar devagarinho, assim. Ótimo. Bom, Ana, a gente está chegando no final do nosso tempo aqui, então, para a gente tentar encerrar é rápido, tentar fechar. Mas as pessoas vão ter a oportunidade de te acompanhar também no nosso jornal, você vai ter voltar com a coluna. Sim, verdade. Né, para dar um pouco de dica dessa Exatamente, área. dicas, tendências. Vai estar lá no seu jornal, em breve. Nosso jornal, com certeza. Maravilhoso. Mas se você pudesse dar um conselho para
toda mulher que sente que perdeu um pouquinho de si mesma nessa fase de adaptação? Qual seria? Eu diria assim, primeiro, respira, olha para o espelho, olha para si. Muitas vezes a gente fala assim a gente vê muito nas redes trabalhando o interno, né? A gente tem que trabalhar o interno. Se o interno tá difícil, eu te diria, começa pelo externo. Então assim, acorda de manhã, tá difícil, eu tô me sentindo triste, põe uma peça que você gosta, começa por fora, porque o fora vai ajudar também o dentro, né? A gente muitas vezes acha que a imagem é o supérfluo, ela não é, ela ajuda o dentro. Então assim, ao invés de você ir lá e colocar aquela roupa toda preta de novo, aquele conforto, né, da cor que a gente diz, escolhe uma peça com cor que vai te dar energia, que vai te ajudar naquele dia. Então começar a se olhar de fora para dentro, porque isso vai fazer essa transição, essa ajuda interna, externa, externa, interna, sabe? Eu acho que vai ajudar muito. Eu começaria por aí, pegando o que eu tenho ali no meu mundo e o que pode fazer eu me sentir bem. É uma cor de batom, é um brinco. Eu vou comprar um brinco diferente. Um brinco não transforma o nosso dia, às vezes? Você não passa numa lojinha, fala, olha que lindo, pronto, você já se sente uma princesa porque comprou um brinco. Então, acho que isso é isso que vai fazer... Se mimar, né? Se mimar. É isso que vai fazer esse momento dessa mudança ser mais confortável, ser menos desconfortável, acho que ser mais agregador e acho que vai ser muito positivo nesse sentido. Sem dúvida nenhuma, para a pessoa, para essa mulher, para essa mãe e também para toda a família. É isso. Ana, muito obrigada por essa prosa de hoje. Obrigada, Alexandra. E quem quiser, eu tô lá no Na Essência da Moda, no Instagram. Quem quiser me seguir, tem muitas dicas todos os dias sobre todos os conteúdos de moda. Com certeza. E agora no nosso jornal Olhar Brasileiro também. Isso. Né? De volta com a coluna. De volta. Perfeito. Esse é o Chá e Prosa com Alexandra Gomide, o seu programa de entrevistas quinzenalmente aos sábados, exibido às 17 horas de Portugal aqui na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa.